Salve, salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Mais uma semana conseguimos completar, graças a Deus, e vamos seguindo com as nossas aulas, né? Ciências e os seres vivos. Bom, essa nossa videoaula vai estar contemplando as cadeias e as teias alimentares. Hoje nós vamos poder conversar um pouquinho sobre as relações alimentares entre os seres vivos e as categorias que englobam essas teias e cadeias. Como que elas funcionam na natureza e qual é a importância, a relevância desse estudo. Certinho? Então, peguem os materiais para anotação. Vamos contemplar então agora um pouquinho desse conhecimento. Primeiramente, a gente tem que entender que na natureza tudo é dinâmico, tudo acontece ao mesmo tempo, os seres estão se relacionando de uma forma muito orgânica. Quando a gente vai levar isso para o papel, de uma maneira didática, para entender um pouquinho mais, para estudar, a gente cria alguns critérios. Então, quando a gente está estudando as cadeias alimentares, a gente nada mais, nada menos, estamos fazendo o estudo de uma representação gráfica das relações alimentares dos seres vivos nos ecossistemas. As cadeias alimentares, elas são um tirado de um montante maior. O que realmente acontece na natureza são as relações múltiplas acontecendo organicamente e simultaneamente. Então, na natureza, a gente não fica observando uma cadeia alimentar. A gente observa as coisas acontecendo nas teias alimentares. Ao mesmo tempo que um vegetal serve de alimento para um ruminante, serve de alimento também para um inseto. Ao mesmo tempo que uma serpente pode se alimentar de um roedor, pode se alimentar de um outro pequeno mamífero. Então, na natureza, as teias alimentares acontecem de uma maneira bem orgânica. Aqui, a gente primeiro retira uma sequência de seres vivos e estuda ela unidirecionalmente, uma sequência linear. Então, vamos à definição. Se a gente for definir o que é uma cadeia alimentar, então, tomem nota. Uma cadeia alimentar é uma representação gráfica das relações alimentares unidirecionalmente, linearmente, entre determinados seres vivos. Essas relações acontecem de uma maneira múltipla, mas a gente retira só um perfil para analisar. Quando eu pego vários perfis e coloco eles todos juntos para a gente poder analisar, aí sim a gente percebe o que realmente acontece na natureza, que são as teias alimentares. Um indivíduo servindo de alimento para vários outros e se alimentando de vários outros. Nas cadeias alimentares, cada indivíduo só serve de alimento para um outro indivíduo e só se alimenta de um outro indivíduo. Então, por isso que a gente coloca essa designação, que é uma sequência linear unidirecional. A direção da energia passada de um ser vivo para o outro é sempre para o mesmo caminho. A gente não tem uma variação dessa energia sendo dissipada pelos seres. Beleza? Então, vamos analisar agora quais são as categorias das teias e cadeias alimentares, certo? Principalmente, a gente analisa 3 categorias, certo? As 3 categorias precisam existir para que o ciclo da vida seja fechado, para que o ciclo da vida na natureza, nos ecossistemas, aconteça de uma maneira orgânica. Então vamos lá, quem são eles? Primeiro, precisa de ter aqueles seres que conseguem ser autossuficientes, que conseguem produzir o seu próprio alimento. Então precisa dos autótrofos, ou seja, os seres produtores. Precisa de seres que se alimentam por não terem a capacidade de sintetizar o seu próprio alimento. Então alimentam-se de outros seres, são os consumidores. E a gente precisa
de observar nas teias e cadeias alimentares aquele ser vivo que faz o ciclo da matéria se fechar, ou seja, que transforma a matéria orgânica dos seres vivos que morreram em matéria inorgânica de novo, deixando disponível ali no ecossistema. Então, eu coloquei aqui 3 categorias para estudarmos. Primeiro são os produtores, depois são os consumidores e terceiro são os decompositores. Então aqui nos produtores a gente puxa uma seta e tem uma árvore aqui. Os produtores sempre vão ser autótrofos, porque eles produzem o próprio alimento. Então vamos agora começar a destrinchar um pouquinho essa palavra autótrofos. Auto vem de autossuficiência, certo? Trófos vem de tróficos. Tróficos, eu coloquei aqui um lembretinho pra gente, ó. Trófico igual alimento. Então sempre que a gente ouvir a palavra trófico ou trófos, como está aqui junto, estamos relacionando a alimentação. Diz respeito à passagem de alimento, nutrientes, produção, certo? Então, os produtores estão aqui, são os autótrofos e eles produzem o seu alimento, certo? Quem são eles? Plantas, algas e cianobactérias. Como que eles produzem o seu próprio alimento? Através de um processo sintético chamado fotossíntese. Foto é luz, síntese é produção. Então, através da luz solar, da energia solar, eles conseguem converter componentes inorgânicos em componentes orgânicos que servem para eles, como alimento e também os gases responsáveis pela respiração. Então, o processo fotossintético acontece através da transformação de componentes inorgânicos em componentes orgânicos nos autótrofos. Então, são eles os produtores das teias e cadeias alimentares, certo? Como que é o processo aqui da fotossíntese? As plantas, algas e cianobactérias possuem clorofila, certo? Clorofila é um pigmento fotossintetizante verde que dá a coloração das plantas. Nas plantas em geral, nas suas células, tem uma organela chamada cloroplasto. Dentro dos cloroplastos tem esse pigmento fotossintetizante verde chamado de clorofila. À medida que a luz solar bate, a luz solar traz energia, a luz solar penetra na atmosfera terrestre, bate nas folhas dos vegetais, das plantas, e aí ativa essa clorofila. A clorofila ativada, ela começa a ficar excitada e ela proporciona para a planta uma reação química entre o gás carbônico, retirado da atmosfera pelos poros da folha, e a água, absorvido geralmente pelas raízes. Quando a água e o gás carbônico fazem essa reação química nos cloroplastos, através da clorofila, excitada pela luz solar, há a produção da matéria orgânica. A matéria orgânica que é produzida ali, nessa fotossíntese, basicamente é a glicose que a planta usa para crescer, se desenvolver, frutificar, e o restante que ela não utiliza, ela armazena. Algumas armazenam no caule, outras armazenam na raiz e outras nos seus frutos. Então, todas as vezes que as plantas, algas ou cianobactérias fazem o processo fotossintético, eles estão convertendo componentes inorgânicos com auxílio da luz solar, da energia solar, que vai excitar essa clorofila, produzindo então matéria orgânica, que é o alimento da planta, certo? Junto com esse processo, as plantas também acabam produzindo oxigênio, que é liberado para a atmosfera, que tanto ela e quanto os demais seres aeróbios utilizam para a produção da sua energia. Beleza? Então tá. Então, produtores são os autótrofos da jogada aqui. Plantas, algas e cianobactérias. Os consumidores são aqueles que não têm capacidade de sintetizar o seu próprio alimento, produzir a sua própria energia. Então acaba retirando nutrientes da alimentação de outros seres vivos.
Então, para o consumidor adquirir os seus nutrientes necessários para a produção de energia, eles acabam consumindo outros seres vivos. Então, aí a gente acaba subdividindo os consumidores em 3 categorias: aqueles que se alimentam só de vegetais, aqueles que se alimentam de outros animais e vegetais e aqueles que se alimentam só de outros animais. Então as categorias aqui são carnívoros, herbívoros e onívoros. Tem a representação aqui de uma vaca herbívora, um gavião carnívoro e um porco onívoro. Onívoro se alimenta de vegetais e animais. Carnívoro, só outros animais. E herbívoro, vegetais, exclusivamente vegetais. Belezinha? Então vamos dar sequência. Produtores, então, é a base das cadeias alimentares que vão produzir. Consumidores estão ali se alimentando e chegamos aqui na ciclagem dos nutrientes, que são os decompositores. Quem são os decompositores? Alguns fungos e bactérias. Representando aqui um cogumelo, representando um fungo e uma bactériazinha. Eles são heterótrofos, que assim como os animais aqui, os consumidores, eu não havia dito, mas também são heterótrofos. Então vamos voltar um pouquinho. O autótrofo dos produtores a gente disse, né? Auto de autossuficiente e trófos de alimentação. Então autossuficiente na produção do seu próprio alimento. Heterótrofos, hétero é que significa diferente, e trófos, alimento. Então adquire alimento de uma maneira diferente. Consomem alimento de uma outra fonte externa, de um outro ser vivo. E os decompositores aqui também são heterótrofos. Eles não produzem seu próprio alimento, mas eles também não saem se alimentando de qualquer coisa. Os decompositores, eles só vão se alimentar da matéria orgânica dos seres vivos que morreram, mas com a finalidade não só de se suprir de nutrientes, mas também de fazer o contrário dos produtores. Enquanto os produtores pegam matéria inorgânica, água, gás carbônico, e produzem matéria orgânica, que é o carboidrato, a glicose, aqui nos decompositores vai ser o inverso. Toda a matéria já pronta, orgânica dos seres vivos, vai ser decomposta, transformando-se, retransformando-se em matéria inorgânica, que vem a ser os sais minerais que depois ficam disponíveis no solo para os vegetais reabsorverem novamente. Então, o ciclo da matéria, por isso que eu coloquei aqui hashtag ciclo da matéria, porque precisa de haver um início, um desenvolvimento e um fim, mas que não é fim por si só, que retorna ao começo. Então, produtores produzem seus próprios alimentos, que servem de alimento para os consumidores. E quando qualquer um desses morre, sejam produtores ou consumidores, eles vão ser decompostos pelos fungos e bactérias, ou seja, vai haver a ciclagem dos nutrientes. Então, eu coloquei aqui que os decompositores reciclam e degradam os restos mortais. Então o ser vivo morreu. Se não houvessem decompositores, a gente teria pilhas de cadáveres. Então a gente encontra na natureza esses responsáveis por ciclar esses nutrientes. Tudo certo? Então vamos lá. A gente já viu então produtores, consumidores e decompositores. Agora vamos entrar um pouquinho nas cadeias alimentares. As cadeias alimentares, basicamente, a gente tem que entender que há um significado em algumas palavrinhas e até mesmo em algumas representações. Por exemplo, graficamente, nas cadeias alimentares, a gente vai relacionar um ser vivo com o outro utilizando setas. As setas na cadeia alimentar, elas têm um significado. O significado da seta é de suma importância, porque senão a gente vai ler a cadeia alimentar de uma maneira equivocada. Eu fiz aqui um esqueminha de uma cadeia para vocês. Então coloquei aqui cadeia alimentar, energia luminosa proveniente do sol, um produtor aqui que é um autótrofo, uma planta, um consumidor aqui, borboleta, que vai consumir os grãos de pólen ali, o néctar das flores.
Coloquei algumas aves aqui como consumidora também e coloquei aqui uma serpente como consumidora. Tem sempre uma única direção, é um esquema linear. Nesse esquema linear, olha como que ficaria equivocado se nós não entendêssemos o significado da seta. Olha só como que algumas pessoas tendem a ler essa cadeia. A seta vai mostrando, para quem não sabe o significado dela, que o ser está se alimentando daquele outro. Então, ficaria muito fora do contexto a gente falar que a planta se alimenta da borboleta, a borboleta se alimenta das aves, as aves se alimentam da serpente. Fica fora do contexto. Então, por isso, a gente precisa entender o significado. Deixei um segundo lembretinho aqui para nós. O significado da seta é: serve de alimento para. Todas as vezes que a gente for ler uma cadeia alimentar, a gente lê o indivíduo que está ali representado, seja pela palavra ou por um desenho, e lemos o significado da seta para que aí sim tenha um contexto no que nós estamos vendo. Então, vamos lá. Eu tenho uma árvore aqui representando um produtor, certo? Um ser autótrofo que faz a fotossíntese e produz seu próprio alimento. Então eu falo assim: essa planta serve de alimento para as borboletas. Borboletas servem de alimento para algumas aves. Essas aves servem de alimento para algumas serpentes. Então, o significado da seta ela é de suma importância. Se a gente não se apegar ao significado da seta, às vezes em vestibulares tem até uma perguntinha: o que representa a seta nas cadeias alimentares? A gente pode falar que representa o sentido da passagem de energia, mas tem um significado que é servir de alimento para. Então, o que está no início da seta serve de alimento para o próximo indivíduo que está na ponta da seta. E aí sim a gente não tem confusão ao estudar cadeia alimentar. Cadeia alimentar é muito simples. O que é mais complexo um pouquinho são as teias. Na natureza, como a gente havia falado, tudo acontece de uma maneira muito orgânica, muito simultânea, muito rápida. Então, a gente não fica isolando os seres na natureza. Eles estão vivendo ali como eles vivem normalmente. Só que para a questão de estudo, a gente começa a analisar o seguinte: aquele que produz seu próprio alimento, ele vai converter a energia luminosa do sol, através de um processo químico, ele vai produzir o seu próprio alimento, que é a matéria orgânica. Ele cresce, se desenvolve, frutifica, tal. Quando um ser heterótrofo, que não consegue produzir o seu próprio alimento, ele vai lá e se alimenta daquele produtor, a gente fala que ele passa a ser o primeiro a se alimentar em uma cadeia alimentar, certo? Então, se ele é o primeiro a se alimentar, o primeiro a consumir, então nós chamamos ele de consumidor primário. Sempre, sem sombra de dúvida, sempre um consumidor primário é aquele que está se alimentando do produtor, sempre ele vai ser um herbívoro. Por quê? O produtor tem que ser aquele que produz o seu próprio alimento pela fotossíntese. Então a gente vai encontrar aqui as plantas, algas ou cianobactérias. Quem está se alimentando de planta, de alga ou de cianobactéria não tem como ser outra coisa senão ser herbívoro. Então, sempre o primeiro a consumir é o consumidor primário e ele vai ser, então, um herbívoro. Quem se alimenta do consumidor primário é o segundo a se alimentar. Então, nós falamos que ele é o consumidor secundário. E aí, a gente sempre vai observar o consumidor secundário como sendo um carnívoro, porque ele está comendo, está se alimentando de um outro animal que comeu um vegetal. Então eu tenho uma planta que serviu de alimento para borboletas e borboletas, que são animais, serviram de alimento para algumas aves. Quem se alimenta do consumidor secundário está lá no finalzinho, mas não necessariamente tem que ser o último. Ele é, então, se alimentou do consumidor secundário, ele é um consumidor terciário. Se por um acaso a gente encontrasse aqui na natureza
um gavião se alimentando dessa serpente, o gavião estaria aqui atrás. Então, serpente serve de alimento para gavião. O gavião seria, no caso, o consumidor quaternário. Então, a gente sempre olha uma cadeia alimentar observando na natureza, e aquele último que se alimentou, a gente chama ele de consumidor topo de cadeia. Se um consumidor topo de cadeia for extinto, todo o restante da cadeia vai ser desequilibrado. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Houve a extinção de todas as serpentes que se alimentavam daquelas aves. Serpentes, por algum evento geológico que a gente desconhece, foram extintas. Uma suposição, foram extintas. Se as serpentes forem extintas, não vai... E se elas são as únicas que se alimentam dessas aves, o que acontecerá com as aves? Vai ter uma explosão populacional. Elas vão começar, não tem ninguém que se alimenta delas, só vão morrer por causas naturais. Então elas, enquanto não morrem, estão se reproduzindo. À medida que tem uma explosão populacional das aves, começa a ter uma diminuição brusca daqueles que servem de alimento para as aves. Então aí tem uma queda brusca da população de borboletas. Se as borboletas são as únicas que se alimentam desse tipo de vegetal, esse tipo de vegetal vai começar a proliferar de uma maneira mais abundante. Então, para que tudo na natureza esteja em equilíbrio, a gente sempre tem que ter a quantidade de seres vivos que se alimentam dos próximos. Então, existe um equilíbrio populacional na natureza. Isso é feito de uma maneira muito natural. Como a palavra da aula hoje vai ser orgânica, né? Já estamos na 10ª vez ou mais que a gente fala orgânica, mas é isso. Na natureza, o equilíbrio populacional acontece muito orgânico. Às vezes a gente olha um animal se alimentando do outro e fica com dó, fala, nossa, tadinho, tá se alimentando, olha o leão se alimentando de uma gazela, a gente fica às vezes constrangido de ver determinada imagem. Mas para a natureza isso tem que acontecer, até porque esses animais aqui não são hábeis, não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Então a gente vai entender que eles precisam de seres que produzem. E sucessivamente isso vai acontecendo. Beleza? Então vamos lá. Produtor serve de alimento para consumidor primário serve de alimento para consumidor secundário e consumidor secundário serve de alimento para consumidor terciário. Até aí tá tudo certo. Agora, a gente precisa entender que em uma cadeia alimentar, que é uma representação gráfica das relações alimentares dos seres vivos, a gente precisa entender que existem níveis da passagem de alimento de um para o outro. Existem níveis da passagem de energia de um para o outro. Por isso que lá no início a gente falou assim, ó, a cadeia alimentar é uma representação gráfica das relações alimentares unidirecional, de uma maneira linear. Ela é reta. Uma serve de alimento para a próxima e assim sucessivamente. Então, sempre que a gente for analisando quem é produtor, consumidor primário, secundário, terciário, sucessivamente, a gente vai analisando os níveis de alimentação. E aí, falando de níveis de alimentação, lembra daquela palavra lá? Trófico. Trófico representa alimentação, né? Alimento. Então, os níveis alimentares em uma cadeia alimentar são os níveis tróficos. Então, sempre um produtor vai ser o primeiro nível trófico. Então, um produtor, ele está no primeiro nível de alimentação, no primeiro nível trófico. O consumidor primário já está no segundo nível trófico. Aqui, às vezes, rola uma confusãozinha entre as pessoas. Por quê? As pessoas olham aqui, consumidor primário, mas ele é segundo nível trófico? Porque o primeiro nível alimentar, o primeiro nível trófico, é aquele que produziu. Então, produtor, primeiro nível trófico. Consumidor primário, segundo nível trófico. Consumidor secundário, terceiro nível trófico. Consumidor terciário,
quarto nível trófico, quinto nível trófico, sexto nível trófico, sétimo nível trófico, depende do tamanho da cadeia. Se estamos analisando no ecossistema uma sequência muito grande de seres vivos que um serve de alimento para o outro, a gente vai ter vários níveis tróficos. Beleza? Então vamos lá, ó. Quando qualquer um desses seres vivos da cadeia, quando ele morre e não serve de alimento para um outro, ele vai ser decomposto pelos fungos e bactérias. Então, decompositores, fungos e bactérias, não têm uma escala exata de nível trófico. Ele pode estar, os fungos e as bactérias, que são os decompositores, eles podem estar em qualquer nível trófico, dependendo quem que ele está fazendo a decomposição. Então, por exemplo, se uma planta morre, a planta é o primeiro nível trófico, né? É o produtor. Se ela morre e não serve de alimento para ninguém, olha a seta vermelha que eu coloquei aqui, ó, e puxei ali para baixo para o outro lado. Se a planta morrer e não servir de alimento para ninguém, ela vai vir aqui, ó, vai ser decomposta pelos fungos e bactérias. Se uma borboleta morrer e não servir de alimento para as aves, nesse caso, elas vão ser decompostas por fungos e bactérias. Se as aves morrem, mas ninguém se alimentou das aves, nesse caso aqui a serpente, essas aves vão ser decompostas pelos fungos e bactérias. Se a serpente morre e não tem ninguém aqui na sequência dessa cadeia que vai se alimentar dela, ela vai ser decomposta por fungos e bactérias. Então, sempre a gente vai ter fungos e bactérias fechando o ciclo dessa cadeia alimentar. Por isso, a gente não vai colocar fungos e bactérias com um nível trófico específico. Até porque eles podem decompor ou se alimentar, né? Transformar a matéria orgânica em inorgânica através de qualquer um dos níveis. Certo? Então, vamos lá. Teia alimentar. Teia alimentar tem aqui. Enquanto que a cadeia alimentar ela é unidirecional, coloquei aqui, talvez você não consiga ver, porque está bem pequenininho, ó. Coloquei aqui, ó, unid, que quer dizer unidirecional. Unidirecional. Cadeia alimentar linear unidirecional. E aqui do ladinho eu coloquei multidirecional é uma teia. Então, o que é uma teia? É um conjunto de cadeias alimentares. Então, sempre que alguém te perguntar o que é uma teia alimentar e o que é uma cadeia alimentar, você primeiro precisa responder o que é uma cadeia, porque na resposta da teia alimentar, você só tem que falar que é uma sequência, é um conjunto de cadeias, certo? Então, na cadeia, a gente vai falar, é uma representação gráfica das relações alimentares dos seres vivos em um ecossistema, que ocorre linearmente, sempre unidirecional. Teias alimentares, conjunto de cadeias. Aí, para analisar conjunto de cadeias, fica um pouco bagunçado. Por quê? Porque tem mesmo a aparência de uma teia, como se fosse uma teia de aranha. Então eu fiz aqui um esqueminha bem bagunçadinho, mas é bem isso que acontece. Então vamos lá. Teia alimentar. Vamos analisar uma teia alimentar. Eu coloquei aqui como produtor uma grama. Essa grama tem duas setas partindo dela. Se tem duas setas partindo dela, representa que ela serve de alimento para dois seres vivos. Então, eu coloquei a grama servindo de alimento para o bezerro e a grama servindo de alimento para o grilo. Então, só nesse pedacinho aqui, a gente vê que a grama é o produtor. O bezerro e o grilo são consumidores primários. Aí, o grilo serve de alimento. Tem duas setas também saindo do grilo, ó. Tem uma seta para cá e uma seta para cá. Então, o grilo serve de alimento para um pássaro e o grilo serve de alimento para um sapo. Certo? O pássaro serve de alimento para a serpente.
mas o sapo também serve de alimento para a serpente. E lá no começo, como consumidor primário, aquele bezerro que a gente viu, ele também serve de alimento para a serpente. Então a serpente aqui está super vantajosa, ó. Sempre que a gente vê quantas setas está saindo de um indivíduo, a gente está vendo para quantos seres vivos ele serve de alimento. Agora, quando a gente vai ver quantas setas chegam em um indivíduo, a gente está vendo quantas possibilidades tem de ele se alimentar. Então, a serpente tem 3 possibilidades de se alimentar. A serpente, nesse esquema nosso aqui, nessa teia alimentar, a serpente pode se alimentar de sapo, pode se alimentar de bezerro e pode se alimentar de pássaro. Então a serpente, ela não vai ser tão punida, ela não vai ser tão agredida, se prejudicada, né? Se só acabar bezerro, por exemplo. É um território ali de uma fazenda e foram eliminados todos os bezerros dali, levado para outra propriedade. Então, o que vai acontecer? Uma sequência de fatores. Vamos entender os fatores. A serpente não será tão prejudicada, porque ela ainda tem pássaro e sapo para se alimentar. Acabou só bezerro. Aí, o que acontece com a grama? Bezerro comia muita grama. Agora, a grama só serve de alimento para grilo. Então, o grilo, com alimento em abundância, os grilos começarão a ter uma explosão populacional. Tem muito alimento, eu me alimento bem, tenho uma saúde mais destacada, mais própria e eu me reproduzo com mais facilidade. Então, grilos começarão a se reproduzir mais. Dessa forma, vai ter um aumento do número de pássaros, porque pássaros precisam de se alimentar desse grilo. Então, muito grilo, pássaro come, fica feliz, se reproduz, fica saudável e dá seguimento, assim como o sapo. Então, olha só, com um indivíduo sendo eliminado, eu altero todo o meu ecossistema aqui. Olha no caso do gavião. O gavião, ele é o topo da cadeia aqui, nesse esquema aqui. Ele tanto pode se alimentar de sapo quanto de serpentes. Então, todo esse esquema gráfico, a gente está analisando uma teia alimentar, a gente pode começar a dar nome para eles. Aí, começa a ficar um pouquinho mais bagunçado, mas é só a gente ir com calma que a gente consegue. Então, a nossa legenda vai ser... vou colocar ali em cima para não bagunçar tanto aqui para você. A legenda vai ser P para produtor, C para consumidor. Consumidor, quando for o primário eu vou colocar C1, quando for secundário eu vou colocar C2, quando for terciário eu vou colocar C3 e quando for quaternário eu vou colocar C4. E decompositores é o D mesmo, mas eu não coloquei decompositor na teia. Então vamos analisar essa teia alimentar aqui. A grama, ela é o que nessa representação aqui esquemática? Ela é o produtor. Quantas setas saem do produtor? 2. As 2 setas que saem do produtor leva até o consumidor primário. Lembra, a seta tem um significado, serve de alimento para. Então, grama serve de alimento para bezerro. Grama serve de alimento para grilo. Então, bezerro e grilo são consumidores primários. C1 para o bezerro e C1 para o grilo, certo? Vamos no bezerro, porque só tem uma seta saindo do bezerro, fica fácil da gente analisar o bezerro e bate o martelo do bezerro. Se tem uma seta saindo do bezerro, quer dizer que o bezerro serve de alimento para um único outro indivíduo. Então, para onde essa seta vai? Para a serpente. Então, quando a serpente se alimenta do bezerro, a serpente é C2, ou seja, consumidor secundário, porque se alimentou do consumidor primário, certo? Por enquanto. Voltamos ao grilo. Não, vamos fazer a sequência até o final, até acabar o último indivíduo, e depois a gente volta para o grilo. Então vamos lá, ó. Grama, produtor, P. Grama serve de alimento para bezerro, bezerro C1. Bezerro serve de alimento para serpente, serpente C2. Serpente serve de alimento para gavião, gavião C3.
consumidor terciário, certo? Então eu peguei o início aqui da teia e eu fiz uma sequência aqui montando como se fosse uma cadeia. Se eu pegar esses indivíduos aqui, ó, grama serve de alimento para bezerro, bezerro serve de alimento para serpente, serpente serve de alimento para gavião. Se eu colocar esses 4 organismos, só esses 4, eu vou ter uma cadeia alimentar. Então, ó, no lugar da árvore eu coloco a grama, no lugar da borboleta eu coloco o bezerro, no lugar das aves eu coloco a serpente e no lugar da serpente aqui eu coloco o gavião. Uma cadeia alimentar. Então, dentre as teias alimentares, eu encontro várias cadeias. É como que se na natureza acontece dessa forma, e aí a gente retira um segmento e coloca representativamente uma estrutura gráfica para a gente analisar. Beleza? Então fica fácil da gente entender um ecossistema estudando uma cadeia alimentar, os seus níveis tróficos, certo? Então vamos voltar lá, ó. Tinha parado no grilo na segunda vez, então vamos lá. Grama é produtor, P. Serve de alimento para o grilo, grilo C1. Tem 2 setas saindo do grilo. Então, quem se alimenta do grilo, já que ele é consumidor primário, vai ser consumidor secundário. Então vamos vir aqui, ó. O grilo servindo de alimento para o pássaro. Então, pássaro é C2. Tem uma seta do pássaro vindo para a serpente. Se o pássaro é C2, quando a serpente se alimenta do pássaro, a serpente vai ser consumidor terciário. Por que consumidor terciário? Porque se alimentou de um consumidor secundário. Então, vamos lá para a gente não ficar tão confuso. Professor, até aqui em cima eu entendi que tinha produtor, consumidor primário, secundário e terciário, um se alimentando do outro. Agora aqui, você coloca na serpente que ela é consumidora secundária e consumidora terciária, 2 coisas. Depende de quem ela está se alimentando. Então, quando a serpente se alimenta do bezerro, ela é consumidora secundária. Quando a serpente se alimenta do pássaro, ela é consumidora terciária. Aí, alterou a serpente, altera o gavião. Porque, ó, se o bezerro servir de alimento para a serpente, bezerro é C1, serpente é C2. Aí, serpente serve de alimento para gavião, que gavião é C3, consumidor terciário. Agora, se a seta for diferente, for assim, ó, grama serve de alimento para grilo, grilo serve de alimento para pássaro, pássaro serve de alimento para serpente, serpente serve de alimento para gavião. Então, gavião vai ser C4, porque, ó, grama, produtor, grilo, consumidor primário, pássaro, consumidor secundário, serpente, consumidor terciário. E o gavião, nesse caso, é consumidor quaternário, certo? Então, fechamos essa outra cadeia alimentar, presente dentro de uma teia. Agora vamos para o último segmento que sai do grilo. O grilo é C1. Quando o grilo serve de alimento para o sapo é C2. Quando o sapo serve de alimento para o gavião, se o sapo é C2, o gavião vai ser C3, então ali mantém. Quando o sapo, que é C2, serve de alimento para a serpente vai ser C3. E serve de alimento para o gavião, que vai ser C4. Então, a gente fechou todo o sistema. Então, um esquema desse, a gente pode encontrar em uma avaliação, pode encontrar em um vestibular, e aí eu tenho algumas perguntas a serem feitas aqui nesse esquema. Por exemplo, o esquema só tá as setas e o nome dos organismos que tá com o pincel preto. Não tem essas partezinhas vermelho que a gente colocou agora. Aí vem a pergunta. Analise a teia alimentar e selecione qual nível trófico cada um participa. Então aí a gente vai analisar como a gente fez junto aqui. E uma outra pergunta que a gente pode encontrar. Indique nessa teia alimentar quais organismos podem estar presente em mais de um nível trófico. Serpente, dependendo de quem que ela se alimenta, e gavião, dependendo de quem ele se alimenta. Certinho? Então,
essa é a nossa aula sobre teias e cadeias alimentares. Parece um pouquinho complexo, muitas palavras repetidas, mas a gente vai analisando e consegue ter um desfecho tranquilo dessa aula, beleza? Então, só dando aquela última pincelada, passando, e tomem nota aí do conteúdo. Nas teias e cadeias alimentares, a gente vê as relações alimentares, as categorias, que podem ser produtores, consumidores e decompositores. Produtores pela fotossíntese. Existe, vamos até fazer um parênteses aqui, ó. Existe uma outra forma de o ser vivo ser um produtor. É quando algumas bactérias que vivem em algumas fossas abissais no oceano, onde não entra luz solar e elas não têm também o pigmento fotossintetizante verde, mas elas têm uma capacidade sintética de conseguir converter energia em alimento. Então a gente chama eles de quimiosintéticos. Enquanto que plantas, algas e cianobactérias são fotossintéticos, ou seja, fazem fotossíntese, existem algumas existem algumas bactérias que são quimiosintetizantes, fazem quimiossíntese. Mas a gente nem destaca aqui, porque elas, dentre todos os autótrofos, é apenas um pequeno grupo. Então, nos produtores, eu tenho plantas, algas e cianobactérias que são produtores, autótrofos. Eu tenho também consumidores que são heterótrofos e podem ser carnívoros, herbívoros ou onívoros. E os decompositores que também são heterótrofos e eles são algumas bactérias e alguns fungos. E eles vão fazer a degradação de restos mortais. Entendido isso, essa primeira parte, a gente passou para a cadeia alimentar, que é uma representação gráfica das relações alimentares de um ecossistema, dos seres vivos em um ecossistema, que ocorrem linearmente unidirecional, certo? Então tá aqui, produtor, consumidor primário, secundário e terciário. Significado da seta, grava, serve de alimento para. Nível trófico, primeiro, segundo, terceiro, a gente analisou. Quando os seres morrem e não servem de alimento para o próximo, vão ser decompostos pelos fungos e bactérias. E uma teia, que é uma complexidade maior, mas nos representa o que realmente acontece na natureza. Então, bons estudos para vocês, podem rever, vejam novamente aí para tirar aquelas dúvidas que ficaram, façam as anotações, próxima aula tiramos dúvidas, beleza? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula semana que vem. Tchau, tchau!